Ah, professor Igor, estudar de modo EAD é muito ruim, eu não consigo aprender nada. Nossa, parece que tudo que o professor fala eu não consigo entender e nem absorver. Você aí também tem essa dúvida, tem essa dificuldade? Eu quero dizer aqui para vocês as desvantagens com relação ao estudo EAD ou também o estudo remoto. Seja bem-vindo ao canal Radiologando e eu vou tirar as suas dúvidas aqui neste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que tudo na vida possui suas vantagens e suas desvantagens. No vídeo passado, eu expliquei sobre as vantagens de estudar radiologia de forma EAD. Agora eu quero dizer para vocês as desvantagens. Então eu quero falar aqui alguns pontos negativos com relação a esse método de estudo. Primeiramente, inicialmente a gente tem aí um estudo à distância, e por se tornar à distância, já temos a dificuldade da conexão, que muitas vezes pode ocorrer. Principalmente durante esse período de pandemia, onde muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, estão acessando instantaneamente esse mesmo conteúdo. Então podemos ter aí um agravo com relação à conexão de qualidade para assistirmos uma aula boa. Entretanto, existe também a desvantagem do compromisso, que muitas vezes nós, no conforto de casa, muitas vezes a gente não presta a devida atenção como se a gente estivesse na sala de aula. E é muito importante quando a gente separa um tempo exatamente para poder se dedicar ao estudo, não só no momento da aula, mas também em outro momento. Mas o que acontece? Como desvantagem, a gente coloca tudo no mesmo pacote e pensa que é uma coisa só. E aí a gente acaba não absorvendo de fato o que o professor está passando durante a aula. Outra desvantagem também é com relação aos horários, pois muitas vezes a gente passa horas durante a noite acordado, o que interfere no nosso desempenho no outro dia. Então, uma boa noite de sono também é levada em consideração. E como desvantagem, a gente tem aí o uso do celular. Por quê? Agora nós estamos usando o celular, em muitos casos, tanto para nos divertir na rede social, Netflix, e até mesmo para assistir a aula. E daí onde está o perigo? Pois quando a gente assiste o celular na aula, várias outras notificações de outros aplicativos começam a surgir na telinha e daí a gente perde o foco durante a aula. É mais uma das desvantagens. Sabemos também que existe um modelo chamado Flex ou Semi-EAD, mais ou menos isso. Então o que acontece? Por muitas vezes as instituições oferecem os cursos Flex, que são uma parte presencial e uma parte EAD. E daí o que acontece? Durante as aulas presenciais, nós estamos ali focados, diferente de quando a gente está estudando no modo remoto, o que dificulta aí também o quesito da atenção para o conteúdo. Então o que acontece? Muitas vezes a gente acaba se acostumando ou já vem de um costume presencial e agora a gente precisa nos adaptar a esse modo EAD, o que é uma desvantagem, pois para nós seres humanos, tudo que é novo é um desafio. E um desafio, ele não é fácil, ele é um pouco difícil, mas se você se empenhar, se você se dedicar, você vai conseguir passar tranquilamente. Uma das outras desvantagens que tem também com relação aos estudos de EAD é com relação à bagunça, barulho que a gente pode ter no meio no qual a gente está inserido. Então é muito importante quando você for começar a estudar, você informar o pessoal de casa, os seus amigos, ou com quem você mora ou divide, dizer que naquele momento, durante aquele período, você vai estar focado e que você não quer que ninguém te perturbe. Assim, você não tem mais um fator que possa te levar a perder a atenção. É muito importante quando a gente estabelece um diálogo e uma comunicação onde a gente vive. E por fim, uma das maiores desvantagens que a gente tem com relação ao estudo EAD é principalmente o não conhecimento sobre este assunto. Por ser algo novo, a gente desconhece e desconfia da sua credibilidade. Mas, mais uma vez, quando você está focado, quando você realmente quer fazer aquele curso, quando realmente você tem interesse em alcançar algo muito maior lá na frente, esse desafio aí, essa dificuldade, ela vem abaixo e você consegue se superar, se dedicar e conseguir absorver o conteúdo sem problema nenhum. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando e eu espero que vocês tenham gostado. Mas se você tem alguma dúvida ou se você aí descobriu alguma outra desvantagem, deixa aqui nos comentários e vamos radiologar um pouquinho mais de perto. Para isso, nos siga nas redes sociais, o @radiologando e o @igorjudioprof. Lá, a gente tem conteúdo postado todo dia e que complementa com os conteúdos aqui do YouTube. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu!